Olá, tudo bem? Como estão todos? Bem dispostos? Como foi a semana? Tudo ótimo? Fantástico! Continuando o nosso estudo do livro de Mormon, de Vem e Segue-me. Semana passada vocês lembram que aprenderam sobre... Quem lembra? Amon. E ele ensinou o povo. Amon era um nefita. Lembra que é a história do livro de Mormon, né? Fala sobre os nefitas e os lamanitas. E Amon um dia resolveu, conversou com o pai dele, o rei Mosias, e propôs para ele que ele gostaria de ensinar os lamanitas, né? Então ele ensinou o rei Lamoni, e aí então o rei Lamoni e sua família e todo o seu povo foi convertido, aprendeu sobre o Pai Celestial, sobre Jesus Cristo, o plano de salvação, e eles foram convertidos. E um dia, Amon e o rei Lamoni encontraram com o pai do rei Lamoni, que era o rei de toda a terra dos Lamanitas. E depois ele ficou muito interessado na amizade de Amon, que era um nefita, com seu filho, o rei Lamoni. Então ele pediu, o rei de toda a terra, pediu para que Amon fosse visitá-lo e conversasse com ele também. E explicasse tudo que ele tinha ensinado para o rei Lamoni. Aí então, o Espírito de Deus instruiu ao irmão de Amon, que se chama Arão, para então ensinar o rei de todos os lamanitas. O rei Lamoni ele cuidava só de uma parte da cidade, da terra dos lamanitas, né, que era da cidade de Ismael. E o rei de todos os lamanitas, ele cuidava de todos. E então Arão, irmão de Amon, foi lá ensinar sobre Jesus Cristo, sobre Deus, que eles chamavam de grande espírito, que eles não tinham esse conhecimento, sobre Jesus Cristo, sobre o plano de salvação. E aí então ele pediu para ser ensinado por Arão sobre todas essas coisas. E ele ficou muito interessado. E ele pensou, o que eu preciso fazer para poder ter o Espírito Santo comigo? Para poder ter a salvação da minha alma? E aí então Arão ensinou para ele que ele precisava se arrepender, que ele precisava mudar o coração dele. E isso para os lamanitas era uma coisa muito difícil, porque desde que eles saíram de Jerusalém até os dias que eles estavam ali, já tinham se passado 500 anos, e eles sempre foram ensinados pelos seus pais, e assim foram passando a tradição de que os lamanitas eram inimigos dos nefitas, que eles não se gostavam, que eles não podiam ser amigos, que os nefitas tinham tirado a terra de herança deles. E desde então, eles foram ensinados que os lamanitas deveriam odiar os nefitas. E o rei de toda a terra ficou muito interessado nisso. E ele resolveu então mudar o coração dele. E aí então o que ele fez? Ele fez uma oração e ele caiu por terra, ele parecia que estava morto. E a mulher do rei de toda a terra ficou muito espantada, porque ela não gostava dos nefitas e ela achou que Arão tinha matado o marido dela. E ela ficou muito braba e pediu para alguém acabar com aquilo, pegar Arão e prender ele, e ninguém quis fazer isso. Então Arão pegou a mão do rei e ele acordou e disse que ele estava bem, que ele tinha se convertido a Jesus Cristo, que ele tinha mudado o coração dele, que agora o coração dele estava diferente, estava mudado. E ele então
mandou uma proclamação para a terra toda de que todas as pessoas da terra dos lamanitas tinham que ouvir Arão, Amon e os seus outros irmãos e todos aqueles que estavam junto com eles, os nefitas. E que eles não podiam mais colocar eles na prisão, não podiam mais machucá-los, magoá-los e apertar com cordas seus braços e fazer coisas ruins com eles, né? Então, que eles precisavam ouvir o que Amon e seus irmãos tinham para ensinar. E aí, então, o que aconteceu? O povo todo, várias cidades inteiras dos lamanitas foram convertidas e batizadas. E aí, então, eles fizeram um convênio. E também eles decidiram mudar o nome deles. Eu não quero mais ser chamado Lamanita. Eu não gosto, mas eu quero ser diferente, porque eu mudei o meu coração, então eu quero ser chamado de outra coisa. E aí, então, eles resolveram ter um outro nome, que era os Antinefileitas. E aí, então, todo o povo que decidiu fazer um convênio e se batizar e mudar o seu coração foi chamado de Antinefileita. E, como símbolo de que eles tinham mudado o coração, eles pegaram todas as suas armas de guerra e resolveram enterrar. Então, eles pegaram tudo e resolveram enterrar na terra. Pronto. Eles não iam mais usar suas armas de guerra. Olha. Eles pegaram as suas armas, todos os tipos de arma que eles tinham, e enterraram. Mas como é que eles iam lutar se outras pessoas quisessem tirar a vida deles? Eles não queriam lutar. Eles então decidiram que eles não mais lutariam, que eles não mais pegariam em armas, que eles dariam, se necessário, eles dariam a sua própria vida, mas eles não mais pegariam em armas, porque eles fizeram um convênio. E eles tinham medo que se eles pegassem as armas de volta, eles iam quebrar esse convênio. E eles não queriam mais voltar a tirar a vida de outras pessoas, porque eles mudaram o coração deles. Então, eu tenho aqui um dado de perguntas. E eu vou jogar esse dado. E tenho aqui algumas perguntas que eu quero que vocês respondam, que vocês pensem no que vocês aprenderam até agora, tá bem? Onde eles enterraram as suas armas? Embaixo da terra, isso mesmo. Por que eles fizeram isso? Por que eles enterraram as armas? Porque eles fizeram um convênio e mudaram seu coração. Então, eles não iam mais pegar nas suas armas, porque eles eram diferentes agora. Como? Como nós podemos mudar o nosso coração e sermos mais parecidos com Jesus Cristo? Por exemplo, eu posso
parar de cometer os mesmos erros. Ah, mas a minha irmã é muito chata. Ela me chateia o dia inteiro. Mas eu posso escolher não chatear com o que ela fala, com o que ele faz. Eu vou fazer diferente, para não me chatear mais. Quantos lamanitas se converteram? Quem lembra? Quem leu lá em Alma 23 a 29? Cidades inteiras. Já pensaram se Lisboa inteira se convertesse ao Evangelho de Jesus Cristo? Ou Mafra inteira? Ou Setúbal? Já pensaram que legal, que fixe seria se todas essas pessoas se convertessem ao Evangelho de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias seria muito bom. Achei a pergunta. Quem foi o primeiro lamanita convertido por Arão? Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Quem foi o primeiro lamanita que Arão converteu? O rei de todos os lamanitas. Ele converteu ele primeiro, e aí então ele converteu a família do rei, e aí então o rei fez a proclamação, e eles puderam converter muitas outras pessoas. Quando os antinefleitas decidiram enterrar suas armas. Quando que aconteceu isso? Quando eles aprenderam sobre Jesus Cristo. A partir do momento que eles souberam do plano de salvação, da morte e ressurreição de Cristo, de que ele pagou pelos pecados de todas as pessoas, os lamanitas então se transformaram, mudaram-se para antinefilitas. E então eles não eram mais lamanitas. Eles eram o povo do Senhor, o povo do convênio de Deus. Muito bom, né? Então, existem algum convênio que nós hoje fazemos? Quem sabe? Qual é o convênio que todos vocês podem fazer? Quando fazem 8 anos, o batismo. Muito bem. Esse é um convênio que nós prometemos lembrar sempre de Jesus Cristo, guardar seus mandamentos, lembrar sempre dele, tomar o nome dele sobre nós. E tem um outro lugar em que nós também podemos fazer convênios, bem aqui pertinho de nós, o templo. Por exemplo, um convênio que se faz lá dentro, vocês lembram da pia batismal, né? Mas esse aqui, ó, é um outro convênio, e do casamento eterno. É um convênio que nós fazemos lá no templo. Então, nós prometemos, e todas as promessas que nós fazemos com Deus, Ele sempre vai cumprir. E Ele está sempre disposto a cumprir seus convênios e nos abençoar. Quando nós formos obedientes, Ele vai nos abençoar. E eu sei que Ele ama cada um de seus filhos. Não importa que nome eles tenham, onde eles moram, quem eles são. Ele ama todos os seus filhos e Ele quer que todos nós sejamos obedientes e fiéis aos mandamentos dEle, para que Ele possa finalmente então nos abençoar.
E eu deixo essa aula com meu testemunho de que eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é verdadeira, possui o sacerdócio de Deus e todas as chaves restauradas e pode nos abençoar e nos levar de volta à presença do Pai Celestial, se nós formos obedientes e fiéis até o fim. Em nome de Jesus Cristo, amém.